Oi, pessoal! Estamos aqui de novo com mais um episódio do Dois Não Pode. Eu sou a Juliana Mansur e faço esse podcast junto com o meu paizinho, Augusto Pinto. E hoje temos convidados especialíssimos. Conte! Não, vamos falar do tema. O tema é maravilhoso, é conflito de gerações. E aí eu vou fazer uma afirmação para você seguida de uma pergunta. Eu sei que 2 pode, mas será que 3 pode também? Não, 5 pode. 5 pode. Não tá sabendo fazer conta, pessoal. Vocês estão cortando o barato da nossa apresentação, Ju. Não deixa essa molecada fazer isso. Quem são nossos convidados? Hoje estamos trazendo aqui os meus 3 netos queridos, começando pelas meninas primeiro, a Vicky, o P e o Buca. Ai, que lindo, gente! Ai, são muito lindos. Eu que fiz 2 e ela é minha afilhada linda. Vamos começar com uma pergunta. Bem-vindos, meus amores! Bem-vindo. Divirtam-se conosco. Pergunta é a seguinte: vocês, quando conversam com professor, com pai, com mãe, com avô, com um amigo do pai, vocês percebem um conflito de geração? Assim, de se entender e se fazer entendido? Eu acho que depende muito da pessoa. Acho que com o professor tem mais esse conflito, porque os professores também têm essa questão de obrigação mesmo, de te cobrar de uma coisa que às vezes eles... Você não quer ser cobrado. Você não quer ser cobrado, exato. Então eu acho que nessa parte de professor, que é uma pessoa que você também não é tão próxima, tem esse conflito maior. Mas, por exemplo, com vocês, eu não acho que tenha tanto. Com os meus pais também. Ué, mas pai também tem que cobrar. Mas é diferente do que cobrado eu fazer um exercício de história que eu acho que eu não vou lembrar daqui a uma semana. Existe um conflito de geração entre você e eu e seu pai? Sim. Existe? Então explica. Explica um pouco. Pouquinho. Como é esse conflito? Quais? Como ela falou, Vamos são por coisas isso. diferentes. Eu discuti com você e com um professor de matemática. Porque um pede pra eu fazer uma coisa, outro pede pra eu fazer outra coisa. Então, Sim, mas são falando conflitos diferentes. dos pais e os filhos, como é que funciona esse conflito? Onde que existe o conflito? Na hora da discussão, eu acho. Vocês acham que a gente pensa diferente? É isso. Dá um exemplo pra gente entender. Tipo, ela... Aí um exemplo assim rápido é difícil, né? De Pedro, vir na exemplo. cabeça. Calma, ele tá falando. Não vou. Não, pode aqui, ó. falar. Vicky, Vicky. Eu acho que, tipo assim... tá difícil? Tá difícil o exemplo, Exemplo? Não, mas eu não pais. tenho conflito de geração. Tem, É porque assim, mas eu você, desço até você vocês só quando a para de gente discutir conversa. Eu acho que uma quando questão é a pessoa comunicação. concorda. Eu acho que... Não tô falando em questão de discutindo, mas eu acho que isso é um conflito bem grande. A geração de vocês tem uma comunicação muito maior que a nossa. Você diz fala melhor? Fala melhor. Tipo assim, vocês sabem se comunicar. Então, vocês não sabem se comunicar só pelas redes sociais. Vocês sabem se comunicar pessoalmente também. Vocês conseguem conversar. Isso é interessante, vocês não. Eu acho que a Não, gente tem mais menos. dificuldade nisso. A gente sabe, mas bem menos. Mas Por bem quê? menos. Eu acho que por conta da internet. Por conta das Porque redes como a sociais. gente tá Que existe- muito acostumado, Celular, rede social, tudo isso fica um pouco Rasinho. mais difícil. Sim. Vocês aprenderam isso. só a digitar. Exato. Isso. E vocês acham que... Uma coisa que eu acho nítida. Vocês estarem escondidos atrás de uma tela, quando vocês falam com alguém, torna vocês muito mais corajosos. Sim. Sim. Você concorda que é muito Certa mais forma. difícil olhar na cara de alguém e falar: meu, você acho isso de você e digitar? Lógico. Facinho. Sim. Pra mim, quando é algum amigo meu, eu falo só. Que eu quero falar alguma coisa, eu falo. Você Seja não o que acha for. que o celular te Eu não acho que protege? mandar por mensagem vai fazer. Se eu quiser falar uma coisa pro meu amigo, eu vou até ele, falo ou mando mensagem. Eu pra mim acho não que muda a muito. tela Eu acho. esconde. Não, É também bem mais acho. fácil A tela falar esconde. pela Eu tela também. do que pessoalmente. Eu acho que tem coisas que, se não existisse a tela, talvez não fossem ditas. Não. Eu também acho. Agora, Como, quando por vocês têm que exemplo? explicar alguma coisa difícil que você sabe, a pessoa, eu na sua frente, não sei. Como é que você me explica em poucas palavras uma coisa complicada? Nossa, que pergunta difícil. Vai Não, eu vou dar uma. Eu já acontece sei. toda hora. Eu vou dar um breve resumo do que aí eu vou falar. Com o tempo você vai aprendendo. Aí o problema não é mais meu. Não, eu vou te dar um tentar exemplo. explicar. Regras de futebol, de beisebol, que eu não entendo Sim. nada. Exato. O Pedro entende, eu falo: Pedro, me explica quais são as regras do futebol americano.
Não dá pra você falar isso em 30 segundos. Não. Mas eu não sei as regras do futebol americano. Não, É um exemplo. você vai cara. explicando, se o cara... Eu, pelo menos, eu vou explicando, se a pessoa não entender, eu desisto mesmo. Você divide, então, em pedacinhos. Tipo, eu vai tento Isso. explicar de várias maneiras, eu- se eu não acho nenhuma outra maneira que faça a Exato, pessoa eu percebo como que a pessoa vai só paro. entender. Às vezes você vai entender com eu falando mais ou gestos. Então, por exemplo, eu vou explicar a regra do handball. Então eu vou lá, ou eu pego um caderno pra você bem rápido e te explico como é que é na quadra os jogadores, ou eu te explico rapidinho. Mas depende, como que você vai entender? Depende da maneira que a pessoa vai me entender. Ô, Ju, aqui nós temos dois aspectos legais pra gente explorar. Um é, quando é uma coisa complicada, em vez deles discorrerem até o fim, eles segmentam. Se der para parar no segmento 1 ou 2, eles param. Mais ou menos o que o Bruno falou. Você já explicaria tudo. Eu já explicaria tudo. Nos seus Vocês não teriam paciência de eu ver até o final. Não teria. A Vicky já usou imagem para não precisar falar tanto. Se eu puder usar uma imagem. Sim. Então, isso são, de certa maneira, subterfúgios, sabe? Subterfúgio. Nossa, não, aí você... Outro problema do conflito de gerações, palavras. Palavras. Não. Palavras, subterfúgio, por exemplo. É. Que é um exemplo, meu pai chama repelente de cardina, não dá. Cardina? Icardina, é o princípio ativo, icardina. Ah, porque ele era dono de farmácia. Não, eu acordei, eu ia pra escola e falou, passa cardina. Eu falei, é o quê? Passa o quê? Agora, Não, entre mas- vocês têm conflito para se entenderem? É diferente, mas não tem um É conflito. diferente, não Não, tem um conflito. Não tem conflito. É diferente, principalmente porque é menino e menina, Sim, né? E menino e menino, ou menino e menina? Que eu vou conversar com Não. ele, eu não vou conversar Eu, com boa? eu acho numa boa, sim. E agora, cada um de vocês fala, você tem algum assunto que você acha que a gente não consegue te compreender? em alguns aspectos sobre a tecnologia. Por exemplo. Alguns. Por exemplo, um exemplo básico, tipo conectar o Wi-Fi, por exemplo. Assim, a gente tá falando Mas que a gente a não gente tá sabe ofendendo conectar. Não, calma. Um dia minha avó pediu pra eu conectar o Wi-Fi pra ela. Ela não sabia? Não, Não, mas e eu? você aí já é mais Não, eu difícil. não tô falando uma coisa, um pensamento seu, não tô falando dessa coisa de fazer coisas. Eu penso as coisas de uma forma e a minha mãe não consegue entender esse meu jeito de ser, de pensar. Por exemplo, você é mais quietinho, mais retraído, eu vivo te puxando, falando, Bruno, reage. Você se sente incompreendido neste lugar? Sim. Mas você tá tentando melhorar. Tô. Então, é porque você não acha incompreendido, você... Não. Pode falar. Não, só isso. É isso. Um pouco sim, um pouco não. Depende do dia. Exato. E você, Vic, você se sente incompreendido em alguns assuntos? Ah, mais ou menos. É que eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu acho que isso as pessoas não conseguem entender tanto. Então eu sempre quero pensar no amanhã. Então, por exemplo, vai ter uma festa daqui 15 dias, eu já quero pensar na roupa que eu vou usar naquela festa. Eu já tô ansiosa pra pensar se as minhas amigas vão se arrumar comigo naquela festa. E meus pais sempre ficam, calma, mas você não tem que ser assim. E eu acho que isso é um pouco difícil de você se controlar também. Por mais que eu tente muito, mas essa questão de ser ansiosa, de ser Isso não é de intensa. geração. Você isso é fala só a mesma característica. coisa pra mim, característica. porque eu sou igual. Eu falo Só que eu pra não você, penso na semana que vem, eu penso no ano que vem. Sim. eu falo mesmo, eu falo, Pedro, pensa agora. É. Porque o ano que vem, a gente já sabe que a semana que vem às vezes nem chega, às vezes você nem ia vir aqui, porque Sim. você ia viajar. Ia. Aos 49 do segundo tempo você não viajou. Não. Tá Porque as Exatamente. coisas fogem um pouco dos nossos planos. E aí Fogem. não adiantou nada tal da ansiedade. Não. É verdade. E você, se sente incompreendido, lindo, Nisso, mais ou menos, que ela acabou de falar, sim. na sua ansiedade? Basicamente nisso. O que eu ia falar, ela falou, mas também, às vezes eu vou... Tem um dia eu tô de férias, tô Já quieto. tá O certo. que eu vou falar? Quero dormir até as 15 horas. Tá, vamos dar o exemplo então. Quero ficar sentado no Não, não sofá. vou mudar não. Eu Quero jogar acordo FIFA a tarde inteira. tarde. não. Fala, você acorda tarde. Eu gosto de acordar tarde. Você não me deixa acordar tarde. Você não consegue entender o porquê eu gosto de acordar tarde. Consigo entender. Não consegue. Eu te acordo 12:30. Porque eu não quero que você troque o dia pela noite, porque isso é muito ruim pra você, mesmo nas férias. Você não precisa acordar às Mas essa 7, é a mas questão. meio-dia é um bom número, não é? Eu só faço isso nas férias. Quando eu tô em São Paulo, nas férias, que não é E na muito Bahia? tempo.
Na Bahia eu exagero. Tem que explicar por que na Bahia, porque a gente passa férias na Bahia, a família inteira, todo ano. A gente Todo passa ano a gente vai. férias na Bahia todo Tá assistindo, ano. não sabe. É. E gente vocês acorda às acham 11. que os mais velhos têm dificuldade de entender as motivações de vocês? Quando vocês estão fazendo alguma coisa, são mal entendidos, os mais velhos não percebem o que está te motivando a fazer alguma coisa? Você se sente incompreendido vezes. pelos mais velhos? Pô, esse cara não está entendendo o que eu estou querendo fazer aqui. Eu acho que depende muito do assunto também. Vai ter assunto que eu também não vou compreender os mais velhos. Então acho que depende muito dessa questão de assunto mesmo. Tem assuntos que vocês, óbvio, vão entender super bem. E eu vou ficar tipo, mas como assim? Pra mim não faz sentido isso. E vice-versa também. Então acho que depende bastante do assunto. Quer dizer, não é uma coisa generalizada não é. que não há uma compreensão das suas Não, motivações. Eu acho que não. Olha, quando eu estava em casa conversando com vocês sobre esse episódio, o Bruno falou uma coisa interessante. Eu perguntei uma característica da minha geração que ele acha que é melhor que a de vocês. E eles me falaram que eles acham que a gente tem mais conhecimento. Que a gente, na idade de vocês, sabia muito mais coisas do que vocês. Vocês acham isso mesmo? Acho. Acho. Com Acho. tranquilidade. Por quê? Calma também. Porque quando vocês estavam lá na infância de vocês não tinham as redes sociais para vocês pesquisarem tudo. Vocês tinham que correr atrás da pesquisa. Então, vocês tinham que ler livros, vocês tinham que buscar materiais. Então, querendo ou não, vocês tinham mais conhecimento. A gente não. Conversar era é a comunicação, exato. A gente não, a gente tem o nosso celular. Se a gente jogar lá mais no fácil. Google, é muito mais Você me fácil. deu o exemplo da música. Quando você queria ouvir alguma música, você tinha que gravar. Não, passar o dia eu nem em frente. lembro, você tinha que ficar ouvindo passar o o dia dia inteiro. inteiro em frente ao rádio, esperar tocar para apertar o REC e gravar. Mas então foi ruim para vocês nesse Certa aspecto? forma, foi. Mas nós Ruim estamos e bom, aceitando Porque pra isso. gente tem uma pergunta. Que eu discordo ligeiramente do que vocês estão falando em benefício de vocês, Sim. não contra. Pode falar. Porque o que eu acho é o seguinte, vocês têm uma visão de mundo muito mais horizontal do que eu tinha na idade de vocês. A gente conhecia muito menos coisa e mais profundidade. Sim. O fato de vocês conhecerem mais coisas horizontalmente, vocês terem pela tecnologia acesso rápido para aprofundar, dá uma vantagem enorme. Eu não acho. Não, por Nem isso, eu. não, então. unanimidade é burra, Você mas- gostaria que não Não, é existisse o isso. celular. Isso com certeza, porque as pessoas voltariam a se relacionar. Mas o que eu acho é assim, a gente era obrigado a experimentar repertórios. Então, eu ia assistir um desenho. Quando acabava aquele desenho, aquele episódio daquele desenho nunca mais ia passar. Eu nunca mais ia ver. Ou eu assistia o próximo, que era outro, ou eu não assistia nenhum. Isso me obrigava a experimentar várias coisas e descobrir aquilo que eu gosto e não gosto. Hoje, com a tecnologia, Muito mais fácil. eles descobrem lá o capítulo que eles gostam desde bebê. Exato. E aí fica lá apertando sempre o mesmo. Então você gera muito repertório, muito menos repertório. Eles têm muita fonte de pesquisa, mas para um repertório que eu acho que é mais restrito, porque eles ampliam. Sim. concordam? Eu Concordam? concordo. Mas olha, Bastante. É questionável, porque você está pegando... Questionável. É questionável. Essa é outra piada de família que a gente não vai explicar aqui, tá bom? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você pegou uma lagoinha, que é a lagoinha dos desenhos animados. Não, mas Agora, pra vamos tudo. pegar Mas uma, é- vamos mas é pegar uma tudo, lagoa é geral. maior. Vamos pegar uma lagoa de esporte, por exemplo. Ah, Eu tinha acesso a futebol. Hoje Sim. vocês têm acesso a futebol, basquete, tênis, vôlei. se quiser, você pode Tudo ver rock. disponível. Se quiser. Você pode escolher ver só futebol, Pode. mas você pode dar um tapinha, dar uma espiada no vôlei, em tudo. Nós não tínhamos isso. Então, Tinha só o você futebol. tem um exemplo, né? Não, sim. Eu tinha poucas coisas assim no meu leque de A gente tem opções. mais As poucas que eu horizonte. tinha, eu mergulhava. Sim. Vocês sabem que vocês têm um monte de coisa na mão, quando precisar, mergulha. Isso é uma baita vantagem, Ju. Mas é que acabar que eles mergulham sempre na mesma. É. A gente tem mais Eu acesso à informação. Mas a gente, gente não não usa esse precisa. Tipo assim. Poder escolher a gente não- atrapalha. Exato, poder escolher é tipo assim, então eu posso querer isso e isso ao mesmo tempo. Tipo, eu tenho muitas opções, sabe? Na época de vocês não era assim. E acabei de falar Toda isso. vez eu pergunto Tá pra você em concordando. casa, você mas prefere isso eu acho ou isso? que Você era acha que eu devo melhor fazer isso quando ou isso? vocês não tinham essa opção. Aí eu não sei.
Não sei, não tem A essa, parte do conhecimento eu posso resolver. Eu posso fazer vocês terem que copiar, tirar xerox, escrever Mas no é outra papel. coisa. Uma coisa de tarefa Fala. de casa. É só você dar um clique no Google, você acha a resposta. Na sua época você tinha que abrir 530 mil livros. Tinha que pra achar procurar a na resposta da pergunta. enciclopédia. Procurar na enciclopédia, levar ela, tirar xerox, que você Você emprestava, e tirava escrever xerox, na folha de papel ao máximo. Não precisa nem Exato. digitar, é só falar na Siri É que só vai ter falar. resposta. Vocês- Pode Não, a Siri é áudio burra pra falar, caramba. Ou Não é copia mais. e cola. Com isso, Também. vocês acham que vocês escrevem pior? A gente escreve pior, mas... Sim. Tirando... Você é um caso à parte. Você escreve muito bem, digita muito bem. Mas a gente digita as coisas e pesquisa as coisas com muito mais facilidade. Sim. Verdade? Por exemplo, você falou que você gosta de usar o ChatGPT pra conversar. Minha mãe falou que ela não sabe usar direito, porque tem que saber perguntar. Só ver meu vídeo da semana passada. Tem que saber perguntar. É, Isso exato. a gente sabe mais. Só que quando for escrever em papel, você escreve muito mais rápido, muito mais claro do que eu. Eu demoro um século pra escrever uma página. Isso que você falou dá uma vantagem para tua mãe. Porque quando ela for usar o ChatGPT que ela não usa, ela vai saber explicar, ela vai ter... Porque eu sei escrever. Porque ela sabe escrever. Então ela vai conseguir, ou falando ou escrevendo... Mas eu não disse que eu não sei escrever. Não, mas se você não consegue escrever Não. a pergunta bem escrita, a resposta vai Ele vir que tá torta. querendo dizer que eles escrevem mais lento, eles não têm a desenvoltura de... Mas não é isso. Motora. Você pode, nem precisa escrever, você pode falar, né? Mas tem que falar bem, direito. Eles não seriam bons de mandar cartas. Não, As tanto que eu mão. não sou bom, né? Eu não escrevo carta de aniversário, por exemplo. Ai, filho, escrever, mamãe gosta tanto. Eu não consigo, não tenho ideia. Eu vou pôr o quê? Feliz aniversário? Você Pede não tem uma ideia, chat. isso é uma boa coisa. Você acha que vocês, de uma forma geral, ou isso é uma característica individual, vocês são menos criativos ou mais criativos do que nós? Dependendo pra Calma aí. quê? Essa é uma depende- pergunta é bem... uma pergunta bem... Muro! Eu acho que se for pra uma coisa Aí que pegou. me interessa, eu vou ser mais criativa. Mas depende também. Por exemplo, se me Pra passarem... arrumar solução para um problema, vocês vão ser mais criativos que a gente ou menos? Mas a gente vai procurar É, meios mais. mais fáceis de É, resolver. sim. Vocês... Vocês Vocês são mais vão pegar brutos, digamos assim. Vocês só Vocês vão vão, o pegar- problema é esse. Essa Vou lá e vou resposta do Pedro resolver. é bacana. É verdade. Vocês vão pegar um e vão resolver. A gente vai ver vários jeitos, vai achar o Várias mais fácil. maneiras. Eu acho ela tá. Vocês são Exato. preguiçosos. Vamos Exato, chamar é a muito. questão do Vocês preguiçoso. reconhecem? Eu, Vocês eu são- reconheço. Eu sei Preguiçoso? que é Preguiçosa? ruim, mas eu Preguiçoso? reconheço. Eu sou bem preguiçoso. Mas Eu a sou minha bastante. geração e depois a sua, acho que a gente complicava um pouco as Depois. coisas na hora de resolver problema. Eles resolvem pelo caminho mais fácil. Pode ser Exato, até a gente acha vários preguiça, jeitos É. e pega mas o é caminho mais prático. Sim, é. Eu vou dar um exemplo do que Exatamente. me contaram. Você queria... A gente fez uma reunião lá sobre investimento. Você tava lá. Sim. Você, meu pai, me falou que você queria que a gente ficasse tentando abrir a conta. Eu a queria. gente, a gente Exato. descobrindo. A gente procurou o meio mais fácil. A gente conhece Uma pessoa uma que pessoa que uma pessoa faz que isso. sabe E eu passei isso. para ver que o meio mais complicado. Passou e ela, pra mim o e ela meio se mais deu complicado. super bem. Você não É. aprendeu com esse processo? Mas é mais Ah, Mas se prático. ela tivesse acesso ao Mas se eu batalha, ela tivesse Se ela pegava. tivesse acesso ao mais Tem dois fácil, ela ia caminhos. pelo mais fácil, entendeu? Um é mais A gente fácil, procura o mais fácil pra resolver. Você tem que Exato, aprofundar é. no investimento pra pôr... Tem um cara, A é muito mais resposta prático. Vocês só vão e resolvem o problema da maneira que for. A gente procura meios mais fáceis pra resolver o problema. Não Olha, quer dizer mas- que a gente resolva com mais facilidade. A gente procura o mais fácil. Pega esse exemplo aí. Hoje, quando você vai fazer um investimento, é tudo plataforma web, são aplicativos. Se Sim. você sabe entrar naquela plataforma e fazer um investimento, quando você quiser fazer o segundo, o terceiro, Você fala com a Você mesma já pessoa tem. que fez o primeiro. mas aí você é dependente, Pedro. Você é um dependente do cara. Nesse entendeu? aspecto, ele não sem esse precisa meio, é mais saber ser fácil. independente Quando em o cara não tudo. tiver, É. aí eu faço sozinho. Aí eu já você teria aprende a feito fazer. antes. Vocês acham que vocês são mais independentes, assim, como seres humanos, de pegar e ir fazer coisas e não ter medo de fazer sozinho, que nem vocês fazem, vai viajar, se vira sozinho no aeroporto. Não, Vocês nesse caso acham eu não tenho medo nenhum de fazer as coisas sozinho. Mas se eu preciso de ajuda e eu não tô conseguindo resolver sozinho, eu costumo procurar alguém que possa me ajudar. Vocês também acham que vocês são mais independentes ou mais dependentes? Acho que a gente é mais independente, mas, por exemplo, eu, dependendo da situação, eu tenho mais uma certa insegurança, então eu tenho medo. Vou estar o aeroporto sozinho. Meu pai mora em Fortaleza, né? Então, quando ele foi morar lá, eu tive que começar a ir sozinha pra lá, de avião. E a minha primeira vez eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, gente, um aeroporto enorme, o que eu tô fazendo aqui, tipo, sozinha? E aos poucos eu fui
conseguindo essa dependência. E aí passa o medo, Aí passou porque o medo, exato. ele vai embora quando você enfrenta. Você Sim. passa pelo primeiro problema que você tem, primeira vez que você enfrenta, você tem que passar pelo desconforto. Exato. Depois ele dissipa. Sim. Né? Mas e comigo exato. aconteceu? Mais Porque fácil. eu fui morar fora 4 meses. Eu não passei desconforto nenhum. Zero. Não, calma aí, é um bom né? exemplo. Você morou fora sozinho aos 15 anos de idade, numa escola, numa casa com, sei lá, 15, 20 meninos, em outro país. Não teve nada que foi desconfortável, que você falava, nossa, queria minha mãe aqui pra dar resolvida nesse assunto. Então, se sente saudades, porque é minha família. Lavar uma roupinha, Mas não? pra resolver, Lavar uma roupinha, pra não? resolver problema. Não era tão Não assim. sentiu falta Não dela? era ruim nem lavar roupa, né, P? Era só Mas você pegar acha que foi a roupa e jogar na importante? máquina de ligar. O que dessa experiência você acha que foi importante pra você como pessoa, pra sua formação de Agora, pessoa? bem mais independência. Eu sei como Lavar uma roupa. Não. Eu sei como o básico pra eu conseguir, se eu precisar. Se eu estiver sozinho em algum lugar, eu consigo me resolver. Se eu estiver sozinho em outro país e tiver que ficar uma semana lá, eu consigo tranquilamente. Consegue mesmo. Mas olha, vamos colocar Tanto que eu tô indo agora. um aspecto importante, Ju. Quando a gente fala de independência, eu acho que essa geração é mais independente para fazer coisas. Eles são mais autônomos. Mas eles são menos independentes para escolher coisas. Vou Menos exemplificar. repertório. Não sei se é isso. Era mais que a gente não tinha quem apelar. Por exemplo, meu pai não sabia onde eu estudava. Bom, Não? mas aí Não, mas também aí é um caso à parte. era um caso à parte. Não era. Eu tô falando, não é a sua geração, é a minha. Ah, uma bom. antes da sua. Ele não sabia. Que são 3 Quem gerações foi na diferentes. escola para descolar uma São bolsa 2. fui eu. Era a época Entendeu? da matrícula. A titia conta isso também. Era a época da matrícula, eles tinham que ir lá fazer matrícula ou não tinha vaga na É isso escola. aí. Meu Então, Deus. vocês Mas acho que fazem sua mais não, coisas mas independentes. Peraí, mas eu acho decidem que a menos sua coisas. casa era um pouco mais largada. Também. Não sei, porque meus Não amigos vejo isso como eram uma ofensa. exatamente a mesma coisa. Era? Exatamente a mesma coisa. Então nesse Os sentido, pais realmente. largavam os pintinhos no terreiro para se virar. E eu acho senão- aqui existe uma diferença já era. também, aqui no Brasil, se você comparar com outros países, Estados Unidos ou Europa, os brasileiros são muito mais dependentes. Não existe nos Estados Unidos um cara de 20 anos morando com os pais. Ele faz 18, área, mesmo que você faça faculdade na mesma cidade, ele vai pro dorme da faculdade. 10 anos vai andando para a E escola. tudo bem que lá é mais Vai seguro. malária, seguro, ninguém vai né? apontar Isso, uma lá. arma na sua Exato. cabeça Mas e falar pra você dar o tem celular. essa coisa de que você vai pra sua vida aos 20 anos de idade. Sim. E aqui não, a gente tem essa coisa de Até É. casar, que é bem sei mais lá. quentinho, É. bem mais gostoso, né? É, Eu prós e contras prefiro. como em tudo, né? Mas tudo tem prós e contras. Tudo. E vem cá, verdade. vocês sentem conflito de geração com a geração que está chegando abaixo de vocês? Não, porque, tipo Não assim, sei, a pessoa, não chegou a pessoa da ainda. geração Cara de abaixo que eu 10 sou anos, é, né? é o Gabriel. Gabriel. O Se Gabriel. sabe fazer Eu tenho isso. conflito, gente. Ele olha pra minha cara e fala: não gosto de você. Esse é o meu conflito com ele. Não, mas... 8, 10 anos já é uma diferença de idade boa pra Eu tenho você. Não, ele 12, tem 12. Não. então. Dois Não, anos. Gabriel, esquece o Por Gabriel. incrível que pareça, ele tem 12. O Gabriel tem 3. Aí pode ser comigo. Ah, mas eu acho que não dá pra eles. Gabriel não se sabe. enxergar. Ainda não dá pra E vocês avaliar. veem diferença da geração dos seus avós pra geração dos seus pais? Sim. Qual é? Ele. Não, mas qual é a diferença? Eu não sei dizer qual é a diferença, mas tem uma diferença. Não tem, eu sou mais velho que ela, eu sou Não. mais careca. Não, mas na forma de pensar, na forma de agir. Você percebe a diferença? Pouca. Bem Pouca. pouca. A diferença entre eu pra vocês é maior? Os dois têm mais bem repertório maior, que a eu gente. Eu também acho Porque isso. o que o É que o que mundo assim- mudou de 1940 pra 70 não é o que mudou de 70 pra 2000. 1940 você Não, tá exagerando exato. um pouco Não, tá também. certo. Quando você nasceu? Tá? 46. Aí, viu? É que é aquela história que você falou. Eu acho que a geração dos avós, eles tinham aquela coisa mais de força. Não tô falando que a sua também não tem, mas vocês tinham que conseguir as coisas sozinho. Então, várias pessoas tinham que sair de casa com 12 anos por escolha própria, ou às vezes não, porque os pais não cuidavam, entre aspas, ou não trabalhavam o suficiente pra dar aquilo que eles precisavam. Então, acho que talvez essa seja um pouco a diferença dessas duas gerações. Mas eu acho que na sua também tinha isso. E vocês acham que vocês são mais ou menos preparados pra virarem adultos, pra irem ganhar dinheiro? É que assim, convivendo com o meu pai, eu acho que eu tô bem preparado.
Ele te ensina bem? Ele ensina bem. Basta. Beijo, pai. Ai, lindo! Ai, que bonitinho. Ah, Vai ficar puto comigo quando ele vê isso. Vai nada. Vai nada. Vocês acham que vocês estão Se é mais que ele vai preparados ou menos preparados? Mais preparados? Do que vocês estavam? eu acho que Eu não sim. sei. Mas olha, Talvez. É que eu não sei muito como você estava com tipo, 20 anos. vão mais além Eu não sei do que como eu simplesmente vou estar com ganhar 20 dinheiro, anos. é Vamos, desenhar eu a tenho tua 12 vida. ainda. Sim. Pergunta mais pra O gente. dinheiro vai chegar lá É na que eu acho que frente. quando você vai chegando nessa idade, por exemplo, eu e o Pedro, né? Vou falar porque o Bruno ainda não Então, chegou. Era isso que eu fui. Eu e o Pedro, que a gente tá no segundo ano do ensino médio, e o ano que vem é nosso último ano. Quando você vai chegando nessa idade, você vai percebendo os desafios realmente pra você trilhar a sua vida. Então, quando você quer passar numa faculdade, você vai ter que estudar muito pra você passar naquele vestibular. Você olhou torto pra mim. Você vai ter que meio que lutar por aquilo, porque vão ser vários adolescentes querendo a sua mesma vaga. Então, você vai percebendo as dificuldades da vida. E óbvio que eu acho que quando a gente vai na faculdade, vão ter outras dificuldades que a gente também vai perceber ao longo do tempo. Mas acho que a gente tá... Você já tem um preparado. sonho para, sei lá, 10 anos para frente? Ó, daqui 10 anos Não. eu vou estar 3 pontinhos. Não. Não, também não. Que a 10, 20, Pedro 30, tá com qualquer cara coisa. de que tem. Não tô pensando mesmo. Eu sempre fui ruim nesse negócio de daqui 10 anos. É, O que que eu então, quero ser daqui quando eu 10 crescer? anos... Clássico lá. para arrumar emprego. Nossa, então eu não... Vou saber na hora, É. mas não preciso saber agora. Não, não é que você Por exemplo, precisa, mas no meio do ano você- passado eu se não você fazia tem a um menor... objetivo, É, eu você também. constrói Então, aquilo. mas eu não tenho. Eu nem terminei a frase, como eu também. Não, porque Mas ela já entendeu. Eu já no meio entendi. do ano Eu tinha a passado. menor ideia do que eu ia fazer. Então, Hoje eu sei, pelo menos o básico do que eu quero fazer. eu E o também. que é, filho? Eu não. Administração e mais pra área esportes, que é onde eu conheço mais, onde eu tenho mais conhecimento do que, por exemplo, Por exemplo, eu. E aí, qual é o plano que você traça, mesmo que ele mude ao longo de 10 anos? então é pra isso que eu vou viajar agora. Porque daí eu vou decidir se eu vou fazer faculdade aqui, se eu vou fazer faculdade fora, eu vou decidir. Aí você vai fazer um curso que é disso, pra você entender um pouco se é isso que você gosta. E você, Vicky? O que eu quero fazer? Como você descobriu? Tá. Eu descobri assim. Eu também tava bastante em dúvida, mas moda sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Então, quando eu era pequena, eu sempre gostava de, óbvio, não desenhar sempre roupa, mas eu gostava de desenhar um pouco, não que eu desenhe bem. Mas então eu descobri aos poucos, assim, vendo filme também, série, que você começa a ver, assim, as pessoas romantizar a vida, né? Que eu acho que às vezes é errado, mas tudo bem. E aí eu percebi que eu realmente gostava disso, mas acho que eu só vou saber mesmo quando eu entrar na faculdade e ver se é realmente aquilo que eu gosto mesmo. E pode acontecer de não De não ser. gostar, Eu conheço pode gente acontecer. que já me falou, comecei a fazer tal faculdade, Exato. fiz 2 anos, não gostei e fiz outra. E tudo bem. É. E hoje em dia tá bem. Exato. É, Pode ser mas tem muita gente. Tem gente que aos 60 anos descobre Sim. o que Eu descobri gosta que eu e vai gosto ser feliz. mais dessa área esportiva assistindo esporte, embora você diga quase todo dia que eu não gosto de futebol. Não, eu acho que você é um esportista de celular, isso que eu falo. Ah, mas é uma geração de celular. Sim. É só porque, Ah lá, é só porque eu todos sei, os resultados, é só porque eu sei os resultados, as estatísticas dos então. jogos. Não quer dizer que eu não assista ao jogo. É verdade. Mas vocês concordam comigo que o celular roubou de vocês os relacionamentos? Sim. Um pouco. E vocês queriam que fosse diferente? Eu não consigo, eu não consigo gostaria. me E por que não imaginar fazem? diferente. Não muda. Só guardar o celular. Quer que mamãe tranque o celular? Eu só não Não. respondi a pergunta. Fez assim. Não fui eu. Você não concordou? Fala, Buca. Eu não concordei Obrigado. porque eu acho que, pelo que você me falou, em casa, entre eu, meu irmão e meu pai, eu sou o que menos uso, de acordo com você. Verdade. E meu pai dispara Seu pai é viciado, né? bem pra frente. Nossa. Mas você concorda que atrapalhou as relações? Não atrapalha. Sempre depois do jantar a gente fica conversando lá 3 horas. Desde que tira os celulares. É. Dele, Mas ele né? fica com sono. Especialmente. É. Tirou o Você celu- também concorda, Anyway, Vicky? Tirou o Bruno? celular, o Concordo. sono bateu. Você também concorda, Vicky Bruno? Eu concordo. Mas essa é uma semelhança da geração de vocês para a geração da Ju. O uso de celular.
Não é tão diferente assim, não. A Se sua olhar é, um pouco, você é mais sim. viciado do domingo. Na sua casa, o pai usa mais que os filhos. O Wade é o que mais Não, usa e no celular. nos almoços de domingo, o vô é o que usa mais que todos. Tá louca, onde? Então, mas eles têm o diferencial que, assim, eles usam, mas, por exemplo, o tio Wade, ele tem uma facilidade de comunicação Interpessoal. Fala interpessoal, bem. Eu vou exato. Vou falar de novo, cria A ou gente resolva não. seus problemas. A Acabou. gente não é assim. Eu vou ter uma conversa com uma pessoa séria, pessoalmente. Tem gente que trava, simplesmente, porque não consegue Você conversar não acha que é uma pessoalmente. questão de oportunidade? Por exemplo, vocês têm uns 3 aqui, estamos batendo um papo solto, fluindo. É mais a atitude de vocês. Sim. Mais É. conversa. Né? É que a gente se conhece bem também, né? Tipo, Isso ajuda. Tem né? isso. Tem mais. É diferente de você estar com uma pessoa estranha. Se você vai ser entrevistado por uma pessoa estranha, uma entrevista para entrar numa faculdade, você acha que você ficaria travado? Daria uma travada? Uma Claro. travada sim, mas não ficaria travado. Não. Ia ficar nervoso no começo, Ia mas depois ia gaguejar. fluir. Não, ia fluir, mas... Mas no Ia demorar um pouquinho. eu já ia travar e perder toda a linha de raciocínio. Eu ia começar a entrevista, eu ia esquecer o que eu ia falar, só aí eu ia assim também. gaguejar. Mas aí você ia recuperar. Com o tempo eu recuperava. Você não ia recuperar? Não, eu ia... Precisamos de um plano urgente para isso, que é o ano que vem vai acontecer. Vocês Mas ano sabem que vem qual é a tamo bem já. pergunta É. mais popular de entrevista de emprego? Como você se vê daqui a 10 anos? Não, essa é bullshit. É o seguinte: qual é o valor que você vai trazer para esta empresa? Valor único, seu, pessoal. As O negócio, pessoas é travam o isso. negócio é que eu vou perguntar pra você, meu pai, pra todo mundo, as perguntas mais comuns e decorar uma resposta. Pronto, é só chegar lá e dar a Não resposta. funciona assim. É que não pode ser fraude. Se o cara pergunta qual é o valor que você, Pedro, Você vai trazer saberia pra minha falar empresa, qual o valor que você traria? Se você não souber, que o Pedro tem de especial É para eu isso. querer o Pedro? entendeu? Essa é a pergunta mais Para esse importante. emprego, para essa faculdade, o que só o Pedro vai ter? O que você tem que é único? Único ou muito especial? Uma pergunta Sabe o que é difícil. gozado? Nós que conhecemos bem vocês, eu e a Ju conseguiríamos responder Responde isso aí. Sim. para os Por três. Não, Tá, responde com pra mim, então. profundidade, talvez Você até... é obcecado, obstinado, você enfiar uma coisa na isso, cabeça, entendeu? ninguém te vence. Tá, você vai eu. ser... Se, A Vicky é uma pessoa não, de isso é verdade. fácil de lidar, cordata, ela não Sim. tá afim de ficar dando, sabe, peitando. Sim. Cada um tem uma Mas qualidade. pra mim, pra eu enfiar alguma coisa na cabeça é difícil, mas quando eu boto uma coisa na cabeça, eu quero, Bruno é realmente focado. quero, Sou? aí realmente ninguém Nem ganha. eu sabia. O Sabe Bruno é maduro, o Bruno é Equilibrado, né? equilibrado, ele vai ter equilíbrio nas decisões, ele Eu sou competitivo. pensa, Só Essa um é uma pouco, qualidade. verdade. Mas essa é uma resposta para não dar na entrevista de emprego. Exato. Eu sou muito competitivo. Ih, Eu quero ser o melhor entre os É. 500. É. Mas se preparem, porque isso vocês vão lá na frente ser perguntados. O que me diferencia das outras pessoas? Fala uma característica que eu e seu avô a gente tenha que você acha que você gostaria de ter e que você não tem. O foco. Ele falou que eu sou focado, mas eu não me acho focado. Não Dos é? 3, eu acho que essa característica sua é mais forte. Você não se vê focado? Não. Eu não me vejo focado, Não não me vejo sou nem um muito pouco focado focado nas hoje. coisas. Não Eu, me eu tô vejo sempre focado. me dispersando, Acho que é assim. inteligência. Quem? Inteligência. Falando de mim, claro. É, óbvio. Não, a inteligência É é uma óbvio. coisa muito Não, mas muito não nessa relativa, parte, entendeu? tipo assim, ai, você é inteligente. Vocês acham que repertório é inteligência? Não Eu é. acho que essa Não, parte não de. é. O que eu tipo, tenho que você mais aprecia? Eu já Não. falei. Não é A cor do O quê? cabelo? Não foi isso que você me falou outro dia? Qual a característica que eu tenho que você gostaria, que você acha que é a melhor? Que eu sempre vejo não o lembro lado de eu ter bom das falado coisas. Você é bem otimista. Verdade. Foi ele que falou, não fui eu. Fui eu que falei. Foi você, então. É verdade. Isso é bom? É. Mas todo mundo tem coisas boas Exato. e coisas Sim. ruins. Mas como eu te serve dei também. como exemplo. É E ela é lógico. por exemplo. determinada. Esse é determinação. pra Você mim é um muito ponto otimista, mas, por forte exemplo, dela. você não tem um pingo de paciência. Exatamente, é Esse é o verdade defeito. também. Esse é o defeito. Isso. Mas ela é otimista, mas ela não é ansiosa. Não sou ansiosa. Ela é acelerada, mas ela não é ansiosa. Então ela fala, ah, isso vai dar certo, então De um jeito ou de, de um outro. jeito ou de outro. Se não deu certo, já é uma solução Já é, também. Exato. Ela fala que se não deu exatamente. certo, ela vai achar alguma coisa boa no não deu certo. Exato.
Eu não. Eu Se não não der também. certo, pode dar certo. Se der errado alguma coisa, eu vou falar, pronto. Mas, por exemplo, Tava vocês bom até veem agora. eu sendo Tava assim bom diariamente. demais, né? Tinha que ter alguma coisa. Vocês veem eu sendo assim diariamente. Você acha que isso não passa um pouquinho pra vocês? Que não mudou vocês um pouquinho de alguma forma? Mudou porque antes eu confiava zero em mim. E agora? Confio. Então você aprendeu um Opa, pouco. aí, ó. É. E você? Valeu muito. Pouco. Mudou pouco? Não Até tá- agora. É, nadinha. Você tá melhor que eu com 12 anos. Pouco, então não é zero. Não. O que eu quero É dizer assim, 3. vocês acham que vocês aprendem mais com o que os seus pais falam ou com o exemplo que eles dão, a forma isso que é eles são? Os dois. É, mas eu acho mais com exemplo. Sim. O jeito que eles Uma coisa são. que eu não sei se tem muito a ver, por exemplo, o Bruno faz muito mais coisa, tipo, mais acima do que eu fazia com 12 anos. O que, que é coisa Como mais assim? Eu acima? não sei a palavra certa pra descrever. Tá, dá um exemplo. Dá um Ah, o exemplo. Bruno tem uma maturidade um pouco acima da idade. Ele tem mais dele. cabeça que É. eu quando eu tinha 12 anos. Ah, ele tem. Ele vai- é vai- Ele faz mais coisas que eu fazia quando eu tinha 12 anos. Por exemplo, Por exemplo. Que nem você falou. o que, que ele faz que você não fazia com 12 anos? Eu vou dar um exemplo, mas acho melhor não. O que, que ele faz que você não fazia? Consigo falar. Então não tem. Então não tem, ué. Falta repertório. É porque o que tem pra falar, É comprometedor. eu não posso falar. Depois você vai me falar. Entendi. Você acha que com 12 anos você encararia viajar sozinho, que nem ele vai? Agora, sem amigo? Sim, eu fui já. Eu fui. Foi, né? Você ia Pronto, também. Nessa área, sou bem tranquilo Acho que de viaja os viajar dois e também. pra casa Não, de não um é nem por amigo. viagem, é por ir sozinho, tá sozinho, não tá com um amigo, não tá com ninguém da família, não tá com ninguém da escola, não é com a escola, não é com a Você professora da ia escola. pequenininha, era de Eu outra ia. geração, ia pequenininha. Punha no avião, ia pra Uberaba, Uberlândia. Eu ia mesmo. Eu fui um pouco mais longe. Você foi um pouco E o que, mais que longe. vocês acham que vocês têm de bom pra ensinar pra gente? Individualmente. É, cada um. É, Cada um. Calma. O que, que eu posso aprender Já com tava você? complicado. Então, é já pelo pequeno. Começa O que, que eu comigo. posso aprender com você, Buquinha? Tcharam. Você acha que você é paciente? Você não tem nada pra É me difícil ensinar? falar da gente mesma. Falar de você mesmo é Falar difícil. de Falar dos você outros é mesmo é fácil. Você é paciente? Sou. Pronto. Mentira. Já é um aprendizado que eu não tenho. Tá. Já é uma escola. Ele não é tão pra mim. paciente, não. Não sou tão paciente. Calma, né? É porque eu encho muito o saco? É, um pouco. Muito. Não encho tanto que nem eu enchi antes. Não. E você, Vicky, o que você tem pra ensinar? Eu acho que a determinação, intensidade, de uma certa forma Positiva e negativa. É, eu sou muito intensa mesmo. Acho que isso é uma coisa boa em alguns momentos. Você ser intensa e determinada. Quando você quer aquilo, você realmente corre atrás daquilo e é seu objetivo. Então, acho que... Eu de vejo mim- isso em você também, Vicky. Sim. Eu não tenho. Você não tem Me ensina nada de alguma bom? coisa aqui. Já. 1, 2, 3, já. Não, o que eu faço? Se eu quiser focar em alguma coisa, realmente, eu vou focar muito, mas só naquela coisa. Monofoco. Esquece tudo. Bem é só focado aquilo naquilo. agora. Sim. Eu vou escolher alguma Você coisa se e vou focar só relaciona bem. naquilo. Você não percebe, mas você é bom de relacionamento. Isso é um valor. Estende. Você é consegue sociável. Você é social num ambiente desconhecido. Rapidamente você entende quem Acho, é quem. super. Você tem alguns grupos que você prefere se relacionar porque gostam das Aí é mesmas escolha. coisas que você. Isso é um assunto. Mas você transita bem em diversos grupos. Você transita bem nos mais novos, nos da sua idade, no um pouco mais velhos, no da escola, no de fora da escola. Você Eu se tenho- vira Eu tenho um bem. grupo de amigo que gosta de ficar saindo, tenho um grupo de amigo que não gosta de ficar saindo, tenho um grupo de amigo mais velho, tenho um grupo de Vide amigo que você mais nunca está novo. em casa. Esse é um valor que Mas também se nunca te estou em perguntarem, festa. Você tem que falar. Não testa, mas é Sim. porque você não Eu gosta me disso. relaciono bem. É. Esse é um Você baita também. valor. Você também nunca tá sempre gente te chamando. É. Senão você tá com a agenda Mas eu tô difícil de mais. organizar. Ultimamente sua agenda tá mais difícil A que a dele. ideia era eu voltar Tá. dia 21 É que o de Boca viagem e só vai ficar na aqui. boa, né? Quê? Só vai na boa, não. Não entra em roubada. Mas isso ele que... Até agora não. Isso ele construiu, ele não ia pra casa de um amigo tranquilo assim, que nem ele vai hoje. Quando mas ele era é menor, aprendizado. Não, quando eu era menor não. Faz É. um ano que eu... 1 ano e meio. O que eu Eu sempre ensinei fui, né? pra vocês? Agora inverte a flecha aí.
O que vocês aprenderam? Se demorar muito pra explicar, cansa. Bitcoin, Bitcoin? Você explicou, se demorar muito Você pra explicar, organizou uma cansa. reunião pra gente aprender sobre o Bitcoin. Isso eu acho que foi legal, mas não foi mérito meu, foi de quem explicou pra vocês. Eu só Mas você se organizou pra Mas tô falando ensinar de isso pra lição gente. de vida, coisas importantes que vocês pegaram. Olha, meu avô... Você pensa me deu positivo. Que nem minha mãe. Você também pensa bem positivo. Eu penso. Ele Não faz no uma nível coisa que que eu ela acho que é faz. muito legal, é que só o Pedro viveu ainda. Que é viajar só com ele, sozinho. Ele fez Eu vou isso. agora. Você, Agora Bruno, vai o vai Bruno. esse ano, mas o Pedro foi quando tinha uns... Quantos anos você Eu tinha 10. E como foi essa viagem? Era bem conflito de gerações essa viagem. Mas não Vocês foram teve, né, sozinhos. Pedro? Porque eu Não. desço, eu sou infantil. É. Andando de bicicleta, ele tinha medo de pombo. Eu tinha um tirando cagaço um sarro absurdo de da pombo. cara Eu dele. tinha muito medo de pombo. Com 10 anos de idade. Eu lembro. Eram 2 adolescentes viajando juntos. Vamos É que ver, o seu avô é Daqui a moderninho, pouco né? nós vamos... Não, mas esse problema com pomba existia real. Eu lembro, teve um almoço, tinha uma pomba rodando em volta da mesa, eu peguei o prato, levantei, Foi comer no meio da saí e fui praça. comer no meio da praça. Foi mesmo? Agora vai ser você, Buca. Vamos Eu não ver. vou comer no meio da praça, eu acho. Até porque não vai ter praça, vamos estar no meio do mato. Né? Pô, você tem uma imaginação boa Pra também. Los Angeles. Tem, é verdade. viajo. Você viaja Você muito, isso eu gosto. muito. Você, às vezes você vira Nossa, pra mim e legal. fala, vamos pegar um carro e rodar os Estados Unidos? Nunca vai. Não sei. Desenvolve, desenvolve, né? Velho, o que você acha de... Você imagina Uma muita road coisa, trip. só que é aquela pessoa que imagina muita coisa e, tipo, poucas acontecem. Aterriza assim. poucas. Mas a parte de imaginar essa é legal. viagem que foi legal foi que eu desafiei você a deixar o cabelo crescer. E ele que deixou. E ele deixou. Aí chegou no dia da viagem, eu tava de cabelo curto, ele tava com aquele cabelão. Não era comprido assim também. Não, Era só, não, olha tava só. lindo aqui em cima da orelha. Meio. Que a ideia era a gente parecendo alugar um carro, não o tava cabelo não, dele não acho. voar. Mas não teve isso. Não, você lembra qual eram as regras pra vocês? Você tinha que saber estralar o dedo isso é sozinho, legal, assoviar sozinho e amarrar o tênis. Aí chegou o dia e falou, vovô, Não, aprendi. Eu lembro, não foi por isso. Isso eu já tinha aprendido faz tempo. Só que daí eu falei, não ia, a gente tava almoçando em algum lugar, o tio Lu virou e falou, vocês não iam viajar quando ele fizesse isso? E ele fez, e aí? Não vai cumprir a palavra? Aí ele fez. Sempre É tio assim que Lu. acontece. Né? Então vou te Pra- dar uma pra meta viajar. pra Tipo, gente a gente viajar, teve bem essa. A difícil. gente teve essa. A gente fez essa nossa viagem que a gente vai fazer agora. A gente tava tomando café da manhã em algum hotel, não lembro onde. É umas ideias que Nas surgiram do nada. cataratas. Nas cataratas do Iguaçu. Lembra? Do nada não, mas é que você demorou mais pra querer ir sozinho. Não, beleza. Só que assim, foi um assunto que surgiu. A gente não tava pensando nisso no decorrer dos dias. Foi um assunto que surgiu naquele café e foi pra frente. Olha, eu tenho uma pergunta boa. Como vocês enxergam os desafios que vocês conseguem ultrapassar? Você, por exemplo, 1 ano e meio atrás, você não dormia fora de casa. Hoje você não só dorme, como dorme até demais. Agora vai viajar 15 dias sozinho, sem ninguém. O que você acha dessa conquista? Você fala, nossa, que animal, eu consegui. Animal. Foi difícil, mas você tem orgulho da sua conquista? Foi difícil? Como você fez pra conseguir? Com sua ajuda. Tudo bem, que a gente sempre Pode ser. consegue coisa com ajuda. Mas É porque chegou um dia que você falou, hoje você vai. porque eu falo pra eles o seguinte: qualquer coisa que a gente tenha medo, a gente pode fazer 1000 anos de terapia, o que for. Não vai chegar o dia que você acorda e o seu medo passou e você vai lá e faz. Você vai ter que, para ultrapassar um medo, passar por um desconforto. E pior que Não não foi desconfortável. Então, mas o desconforto de achar que vai ser desconfortável. Sim. Então, final, não é. toda vez, eu já tava até fazendo terapia pra isso, tava perdendo várias Qual viagens foi de o último escola. caso que você viu? E assim? aí- Tava na época da pandemia. Não tinha perdido. Não, foi 1 ano e meio atrás, era na Copa do Mundo. E aí, um dia eu falei assim, não adianta mais. Hoje você vai dormir na casa de tal pessoa, eu não vou te buscar, pode passar a noite acordado. Se quiser. Sim. E não fui. E acabou. Resolveu o problema dele. Aquele dia ele deve ter ficado meio assim. Sim. Ah, não fiquei, não, sabe? Não, mas você não queria. Você não teria ido sem Não, esse não empurrão. queria na hora, mas na hora lá já Então, mas aí foi uma baita conquista, não foi? foi. Isso mudou sua vida em muitos aspectos. E você se São coisas orgulha? básicas, sim. Você se orgulha de ter passado por Sim. esse medo e ter conseguido chegar do outro lado da ponte? Posso esticar essa pergunta de medo? Ah. Qual é o pior medo? É antes da situação Antes. ou durante? Antes. Isso é um aprendizado, porque, na verdade, o que vocês estão respondendo é, depois que eu enfrento o medo antes, quando chega na hora de fazer, aquilo praticamente já passou.
E vocês Você dois? percebe que não é tão ruim, mas Mas antes Qual você foi acha que é o horroroso. último O caso medo assim, de antes um não medo existe. que você lembra? Você não sabe como é, Alguma então- coisa, Eu também alguém. tô tentando Sem ser o lembrar. Gabriel com aquele Não, robô. no Bruno, meio. Pedro, a Vicky eu tenho mais dificuldade porque eu não moro com Sim. você todo dia, mas o Pedro foi esse trabalho que você teve o melhor trabalho da escola. Foi muito sofrido. Você operou o joelho, você passou 3 semanas longe da escola. Para você que é uma pessoa que tem dificuldade de se concentrar, é bastante tempo. E de repente Parou com o esporte. você voltou sem Isso poder até fazer hoje. esporte, que é uma coisa que você ama, e com tudo acumulado para você entregar para não se ferrar na escola. E de repente tava no no meio meio do caminho. disso tinha um trabalho dificílimo de nível acadêmico Que que já você tava tinha no meio do caminho. que já estava no meio do caminho que você tinha que entregar. Você precisou de ajuda? Precisou. Muita. Assim como o Bruno também precisou para ultrapassar o desafio dele. Não tem problema a gente precisar de ajuda. Ninguém ultrapassa nada sozinho. Mas você venceu, você ficou orgulhoso da sua conquista? Você ficou orgulhoso de ter o melhor trabalho da sua escola? Sim, tanto que eu trouxe o pôster pra minha casa. E é muito bom quando a gente vence uma coisa que a gente achou que a gente não era capaz, porque todas essas coisas a gente achou que a gente não era Mas capaz. uma coisa que realmente me deixa um pouco mais estressado no dia a dia é não poder fazer esporte. Isso me estressa bastante. Mas isso é outro assunto. Você Vai machucou o passar. joelho, vai passar e vai resolver. E você, Vicky? Agora você conta um desafio que você teve. Tô pensando aqui numa coisa que eu tive mesmo, acho que coisa mais pessoal. Tipo, eu sou uma pessoa que tem muito medo de falar o que eu sinto. Então, sempre quando tem uma situação, por exemplo, com os meus pais e que tá me incomodando, que eu tô chateada, eu tenho muito medo de falar. Porque eu acho que as pessoas não vão me entender. Então, eu tenho medo delas brigarem comigo. E de uns tempos pra cá, eu comecei a realmente começar a falar. Então, eu sentia que eu não tava bem ou que aquilo não tava me deixando confortável. Eu ia lá na minha mãe ou no meu pai e eu falava que eu não tava gostando daquilo. E eu acho que isso é algo bom. E eu fico muito feliz de ter superado isso. Porque quando você não fala, é pior quando você guarda pra você. Por incrível que pareça. O Bruno tá trabalhando nisso agora, né, Buca? Eu não falava Mas não é também. por medo, Bruno. Bruno, ele não quer incomodar. Sim. Então, se ele tá se sentindo incomodado com alguma coisa, mas ele acha que vai ter que trazer pra gente aquilo, vai atrapalhar a gente, Sim. trazendo aquilo, ele, deixa pra lá, né, Bu? Mas agora ele tá falando. Agora ele tá falando. Agora, Vicky, você vive com uma irmã de 20 anos. Sim. Como é essa relação? E Você é com um irmão de adolescente, 3. É um irmão de complicado. 3 e uma irmã de 20. Como é essa relação lateral com os irmãos? É bem complicado, eu diria. Porque... Ela tem outro irmão também, E você de tem 0. outro É basicamente o que ele vai Não, ver. Quando ele tiver 15, 16, eu vou ter 19, 20. O Bruno. Vez Porque dela responder, são meninos. fases diferentes, né? Então a minha irmã tá na faculdade, então ela tem dificuldades da faculdade dela e às vezes ela só quer chegar em casa e dormir porque ela tá cansada. E eu não, eu tenho as minhas dificuldades da escola, mas não é uma coisa uau, assim. Então quando a gente vai se falar, às vezes pelo jeito dela, ela é grossa, eu sou grossa, e aí começa um debate Vocês são de irmãos. grossas? Eu Sim. acho. Mas ela é sua melhor amiga? Depende. Ela não me conta tudo, eu também não conto tudo pra ela. A gente se abre Vocês não bastante. se largam, Vicky. Ah, mas é muito difícil a gente sentar, eu e ela, pra conversar. Tem que ser, a gente tem que estar no limite. Então ela tem que estar no limite dela, ela não tem, ela, tipo, o coração dela pulsando pra ela falar e eu também. É que ela é bem fechada. Ela é super fechada, então é bem Mas difícil. vocês acham Eu que vocês tenho um têm pouco esse focos problema. diferentes de vida? Vocês pensam muito diferente? Por isso essa... Ah, eu acho um pouco. Bastante. Mas Bruno- não vê- por exemplo, eu Bruno e não Pedro consigo também. Bruno é seu tudo. melhor amigo? Acho que não. Mentira. Pedro é seu melhor amigo? A gente conta as coisas, Se mas eu, se eu ninguém fosse fica- da mesma idade que ele, talvez seria, É. mas. Sei. É sério. Vocês são grudados. Quando um É tá, o relação outro de sobe. irmão, é de amor e relação. ódio. É isso mesmo. Aquela relação Não de amor é, e não é ódio. só uma coisa, é uma e outra. Mas quando um sai, o outro, depois de um tempo, morre Quando ele de tá saudade. perto muito tempo, você quer que ele não esteja, mas quando ele sai, você quer que ele Mas volte. é assim É mesmo. isso. Não funciona. Isso é uma bela É definição. sempre assim. Ele foi fazer um intercâmbio, né? Uma semana, um tempo antes dele ir, eu tava achando bom, de certa forma. Porque eu não ia dividir tudo, né? Ter ele no meu pé, mas assim, passou 2 semanas, eu já tava querendo que ele voltasse.
E aí demorou É. bastante. E você falou, a casa ficou 4 meses quieta, sem problemas. Porque lá em casa eles são muito diferentes, né? Sim. Então o Bruno, ele Bruno é mais calmo, quieto, introspectivo. O Pedro é barulhento. Eu ponho fogo nos Pedro lugares. causa na casa. Então quando tira o Pedro, a casa fica calma. Causa e cria causa, né? É. As duas coisas. A casa fica calmíssima. Mas a gente morre de saudades do seu caos, meu amor. E aí depois que eu chego, passar uma semana Pode já... ir de novo Pode de ir férias. mais um mês Vai aí. mais um pouquinho pra dar uma calma. Vem Você cá. vai ver, amanhã, o Bruno vai viajar sexta, eu vou amanhã. Não Hoje é vai mudar quarta. muita coisa, não vou sentir falta. Mas de nesse ninguém. dia você vai perceber que vai estar mais quieto do que normalmente. Não dá pra perceber muito rápido. Vocês acham que as gerações, cada geração que vem é melhor do que a anterior? De uma forma geral, assim? Tá vendo uma Algumas sim, melhora? algumas Não não, né? sei porque eu sou a geração mais nova no momento. É, não dá pra Não. saber. Olha pra trás e faz um julgamento. Você tem 2 gerações aqui pra comparar. Tá melhorando de uma Então, geração pra outra? De vocês, Em qual, pra gente... em qual aspecto? Em qual Geral, aspecto? geral. A humanidade tá melhor. A cada geração melhora não. um pouco. Eu Você acha acho que que tá a piorando? humanidade tá Eu não sei piorando. responder. Eu acho que a gente tá As pessoas estão Também muito acho mais que a humanidade tá arrogantes, piorando. estão muito Gente, mais... eu Você acha que tá discordo. melhorando? Você acha que tá melhorando? Se você Nossa. voltar 50 anos, não havia voto da mulher. Não, discriminação isso tudo racial. Eles falam que depende do aspecto. Exato. Exato. Eu No geral, tá comecei piorando. No geral, mais coisas comecei pioram, numerar melhorando. Mas se aspectos. você pensar Injustiça nas social de pessoas... todos os tipos. Se você falar em saúde pública, em Não, saneamento, isso sim. Isso eu acho que tá tudo melhorando. tá melhorando. Gente. Mas nessa questão das pessoas, eu acho que tá piorando muito. As pessoas estão muito eu mais não concordo. arrogantes, as pessoas estão sem educação, elas não querem trabalhar mais hoje em dia. Foi o que a gente tava conversando antes do podcast. A minha geração é uma geração preguiçosa, elas querem que as coisas cheguem até ela. Então elas não querem correr atrás daquilo. Então, pra elas trabalhar, Só que as coisas não chegam. só que as coisas não chegam, Gente, exato. vocês não têm noção de que vocês. Gente, vocês não têm noção que vocês herdaram um mundo 100 vezes mais complicado que o dela e 1000 vezes mais complicado que o meu. E vocês vão dar conta. Só isso já é uma resposta, entendeu? Mas tem muita Pensa coisa no que mundo muda. complexo. Você que falou, vive antigamente mulher não podia votar, não podia fazer muita coisa. Hoje em dia, qualquer coisa que dê pode dar problema hoje em dia. Porque vai hoje. mudando. Essa é a Isso contrapartida, mudou. Pedro. Sempre que você lida com uma complexidade maior, Vai tem de um extremo contrapartida, pro né? outro. Sim. Mas eu acho que vocês vivem num mundo muito mais sofisticado, difícil, Assim, complexo. mas é um mundo que se modernizou, mas eu acho que é um mundo também que tá muito dividido, É. sem respeito. Aí a gente Sim. entra na questão de mídias sociais. Por isso que a gente falou, em que aspecto? exato. Porque no Exato. geral não tem como falar no geral. no Não dá pra falar no geral. geral tá em cima do muro, literalmente. Como é que vocês veem Tem coisas lacração? melhores, tem Exato. Falem sobre lacração. Gostaria de ouvir Nossa, a eu opinião não sei nem o de que vocês. é. Nem eu, também não. Claro que sabe. Lacração. Quando você fala uma coisa que teu amigo discorda na rede social, ele te lacra. Não te... é lacra. Ele debocha de Não, você. é cancelamento. Não, você cancelamento quer e dizer? lacração é a mesma coisa. Ah, bom, no seu dicionário. Mas o que? Como Dicionário assim? do Augusto. Como é que vocês Acho que esse lidam com vocabulário isso? das Você pessoas que tem são medo de muito falar? rede social, Pera, assim. pera. Você tem medo de falar É. o que você pensa pra não ser cancelada? É isso que eu tô querendo perguntar. Você deleta post se se eu não tem for- likes? Não. Não. Eu faço mais simples, eu Quer nem dizer, eu não posto. faço post. Exato. Eu nem posto, que eu meu faço Instagram tá stories. vazio ali. Não. Isso não. Eu acho que, gente, todo mundo vai ter uma visão, todo mundo assim, vão ter pessoas que vão ter visões ruins de você, vão ter pessoas que não vão gostar de você. E não O é por problema é causa delas. da... Mas não é Exato, isso. não é por Eu tô causa... dizendo, quando você tem uma opinião Não gostou, A, sai, porra. o outro cara pensa Z, Sim. tem espaço pra debater essa ideia ou o simples fato de você falar que é A, o cara nem quer mais conversar com você? Depende do vejo cara. Depende do caso. cara, é. Depende. Nas Eu já mídias tem sociais, coisas é que eu direto. já falei pra você ou pro Bruno ou pro meu pai que se eu falo pra alguém a pessoa pode achar um absurdo, pode dar um exato. problema muito grande. Eu acho que depende muito da pessoa. Tem gente que sabe respeitar a sua opinião, mesmo tendo uma opinião totalmente diferente, vai conseguir ter um debate, uma conversa sobre aquilo, e tem gente que não. Tem Vai do gente que que a pessoa bate pensa. naquela tecla e independente da sua opinião. Acho que depende muito Tudo da dá pra pessoa. discutir se as duas pessoas quiserem discutir. estiverem de Porque tem acordo gente que pra quer discutir discutir aquilo. pra ver e tem gente que fala, não, é isso, acabou. Sim, exato. Olha, isso em tese é verdade, mas na prática, quando você entra numa mídia social, Também. não é o que a gente vê. O que a gente vê são grupos que não se misturam, gente.
Gente. Será que Mas porque eles não querem debater, foi o que eu falei. Se eles quiserem, Exato. querem quiserem, debater eles não dentro querem. do seu gueto de opinião. Sim, exato. Debater com gente que pensa igual a mim. Se você Sim. pensa diferente, eu não tô Exato. afim de falar com você. Mas se Você você quer- debate você com vai alguém ter que pensa aquele mesmo diferente, você não vai pensamento. parar até a pessoa pensar igual. Mas eu acho que quando você Tô vai certo? debater Eu, sobre né? algo É. com alguém, você tem que estar com a sua mente aberta. Opiniões diferentes virou inimizade, virou time. É. Times Isso. opostos. Eu quero que ela também responda. Ele pensa alguma coisa, ele pensa A, eu penso B. Enquanto eu não pensar A, ele não vai parar de tentar Não me vai convencer. Não vai parar. Não vai parar. Você é assim. Ele não vai parar de tentar me convencer. Vai. Não vai Imagina, parar. gente. Não. O Pedro concorda com várias coisas suas pra se livrar. É. Você lembra aquele dia que eu tava com o Júlio machucado, você foi tentar me converter? Porque Converter aqui. A tudo, a ler, a ver filme. a ver filme. Você escolheu um filme e não gostou e botou a culpa em mim. É, você discutindo Por com o exemplo, eu tô Wade. tentando que você torça pro Corinthians faz 16 Não vai anos. Vai acontecer. Não vai acontecer. Vai. Não vai. Não vai. Esquece. Nem que seja por pena, vai. Não vai ser por sim. pena. Se fosse por pena, já teria virado. Agora Não sim, vai. caminhando tá difícil, para o né? final. Bruno, qual Oi. o seu sonho? Tem um sonho fixo. Não, pode ser, não precisa ser fixo. Grande sonho, mega sonho. Maluco, sonho maluco. Não precisa ser um sonho pequeno, não precisa ser Sonho alcançável. grande. Queria muito três Eu, por pontinhos. exemplo, quero 2 anos dando a volta ao mundo. Por exemplo. Ah, eu Sonho, pode ser gostaria qualquer coisa. qualquer Ah, isso eu coisa. sei responder bem. Ir pra Copa do Mundo, com certeza. Assistir inteirinha, de ponta a ponta, É, certo? todos os jogos. Siga o Brasil. Não, follow todos. Follow o Follow Brasil. todos os jogos, tudo. assim. Tem 2 jogos memoráveis. Primeiro tempo eu vejo um, segundo tempo eu vejo outro. Se não Eu for- tô nesse sonho teu, me leva. Eu gostaria de seguir a minha carreira depois de formada fora do Brasil. na onde você quer onde? morar? Aí, Itália, eu gosto bastante. Me leva, esse Eu também levo. gosto. Eu tô nos dois Gosto. sonhos aí. Assim, depende. Se for um sonho, por exemplo, pra minha vida ou um sonho tipo, Os qual dois. isso aqui? Fala os Um dois. sonho, Sonho sonho maluco. tem esse da Copa do Mundo, mas, por Sonho exemplo, maluco. nesse mesmo aspecto, eu queria muito ir ver uma cerimônia da bola de ouro, por exemplo. E pra sua vida? Eu imagino mais ou menos onde você e meu pai chegaram. Vocês têm o dinheiro de vocês, Exato. a carreira de vocês, vocês fazem o que vocês gostam, vocês quiserem viajar no fim do ano, vocês conseguem. Tenho meus filhos lindos. Sim. Ter a sua família e ter o sucesso. Pra Vocês- minha vida é isso. Você sonha em casar e ter filhos? Não Sim. penso muito nisso, mas sim. Sim? Você Eu quer casar e ter sim, filhos? quero. Você também? Sim. Eu quero, mas eu não tô pensando nisso Eu agora. sei que você não tá pensando nisso com 16 anos. Porque é uma geração que muitas pessoas não querem Sim. mais isso. Mas E acabei de muitos contar um amigos dos meus meus não querem sonhos. dirigir, eu não muito consigo sonho entender. maluco. Então É. vocês acham que o fato de vocês verem muito isso dentro de casa, terem uma família Sim. consistente, terem seus almoços de domingo, faz com que vocês queiram Sim. ter uma Sim. família? Sim. Eu falo que tem muito. almoço todo domingo, mas vocês falam, é por causa disso que tá toda a E família quando junta. não tem, faz muita falta. Vocês gostam do almoço de domingo? Eu gosto. E olha que é longo, hein? É. Meio de meia até, Até 6 da 6. tarde. Eu Eu já gosto. contei Os pra mim meninos os meus gostam, sonhos. mas eles queriam que tivesse uma folga por mês, né? Um fim de semana Um por fim de mês, semana, tá a gente bom. sai... É opcional, Não, junta a família também, mas Não é ao invés de opcional, só o negócio é almoçar, na minha sai fazer casa. Você quer que eu alguma faça o outra quê? coisa. Fuja Ah, de isso casa? também Ou na acho. minha. Entendeu? Eles queriam Verdade. que Eu vou. uma vez por Posso? mês fosse fora de casa. Não, Fora de eu vou casa, dar a é. ideia. A gente sempre faz almoço em casa, tranquilo, normal. Um domingo por mês, pega e vai fazer alguma coisa fora do normal. Todo mundo. Tipo que a gente jogou boliche. Ótima ideia. É uma ótima Vamos pensar ideia, vamos nisso. implantar. Verdade. Fazer meu pai aprender a jogar rápido. E o que eu falei foi um Estamos dos meus chegando sonhos no malucos. final, né, Ju? Eu tenho vários sonhos malucos. Tem? Meninos, vocês mandaram Porra, muito um bem, monte. viu? Sei lá, o Obrigada. São Paulo na Libertadores. Um sonho maluco. Mandaram bem. Não, sonho maluco? É, tá difícil. Nossa, sonho maluco. Muito Mundial obrigada por vocês terem Bate vindo. Lindo, linda, lindão. Muito obrigada por vocês terem vindo, De nada. compartilhado. Muito obrigado por ter convidado. Obrigada pelo convidado, convite. É. Espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito. Nós gostamos. Eu adoro. E Eu se vo- gostei bastante. Agora, vocês que são bons disso, faz a propaganda. Se você gostou, Deixa o like, ativa o sininho. Gostei. não, like. E o QR Code. E Tem o QR compartilha Code. no canal. E comprem na Compartilha. Undertop, E o- gente. Comprem na Undertop. tem Comprem um na QR sininho, Undertop. sininho. O sininho. Sininho pra aparecer vídeo. É. E comprem na Undertop. Exato. Aliás, você tá vestindo um lindo Sim, Undertop. Claro. Eu não Ah, estou porque maravilhoso. a Undertop é de roupa feminina. Exatamente. É isso, gente. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, Tchau. Obrigado, até Beijo, mais. Tchau.